Que bom que vocês estão aqui. Estou feliz de ver vocês. Isso é muito bom. Quem tem alguma pergunta, pode fazer sua pergunta, Neuza. Oi, Araci. Gostaria de saber sobre transição planetária, que tem falado muito a respeito disso. Eu gostaria de entender. A transição planetária é de uma maneira bem simples. Está na moral, na ética, nos bons costumes dos moradores da Terra. A Terra só vai passar para o mundo de regeneração quando nós tivermos uma quantidade bem maior do bem sobre a Terra. Hoje, a Terra ainda, embora esteja já se falando que nós vamos para essa condição, mas se você observar a moral, a ética, os bons costumes dos viventes da Terra em todo o sistema planetário, em todos os países. Então, você passeia pela América do Sul, Central, do Norte, vai na Europa, na Ásia, desce na Índia, na África, passa por todos os... E olha a maneira da condução moral e ética planetária. Então, quando você avalia de uma ordem, de uma geopolítica moral, você vai ver que ainda tem muito, somos expoentes do bem. Então, todos esses espíritos maus, perversos, eles passarão por uma oportunidade reencarnatória ou de assistência espiritual antes de serem levados para outro local. Porque eles terão que ter uma oportunidade. Quer os espíritos que sejam, moralmente, poderão reencarnar, e o objetivo é, numa tentativa ainda, de que eles se melhorem nessa oportunidade para que não sejam levados para o mundo mais primitivo de prova e expiações. Então, a transição planetária é isso daí. É o padrão vibratório das pessoas que vivem na Terra. Porque os espíritos superiores, eles emanam os fluidos. Os espíritos moradores do Sol emanam um fluido que vem para a Terra. A energia do planeta Vênus também vem, é um local superior à Terra. Também vem. Vem as suas energias para cá. Como vem de Saturno, também superior, e também vem de Júpiter. Um dos planetas inferiores é Marte. Ele é um planeta que ainda habita os espíritos mais inferiorizados do que nós aqui na Terra. Então, essa transição para outros locais serão dada oportunidade a todos os espíritos, vivos e mortos. Por isso, o nosso grande trabalho é de preparar as criaturas da melhor forma possível para que elas se regenerem e se modifiquem. Então, ao entrar no mundo de regeneração, nós teremos que ter boa vontade dos moradores da Terra. Todos nós, com a fé, o amor a Deus, cumpridores dos 10 mandamentos, buscando as 12 virtudes, o uso da mediunidade para a mudança fluídica do próprio perispírito. É isso que é a transição. É isso que será. Verá espíritos bons a nos auxiliar essa mudança. Se você observar, Jesus, há 2000 anos atrás, Jesus já veio preparar essa transição. Que você acha que melhoramos, que aprimoramos, que se nos tornamos mais dignos? Qual é a sua avaliação planetária? Hoje ainda, a divulgação do cristianismo como base, ela ainda está muito pequena.
O espiritismo é o cristianismo redivivo. E você acha que nós, espírita, já estamos mudados, transmutados, reformados, bons, corretos, dignos, nem mata, nem rouba, nem pica ninguém, não tem inveja de ninguém, não fica pegando nada de ninguém. Então, se você observar a característica moral da Terra, na minha avaliação, pode ser que eu esteja enganada, mas ela é muito pequena ainda. Na minha avaliação. Posso errar, Neuza, mas Tá pelo que a certo. gente vê, em Face, cultura, jornais, tudo que você olha, reina a mentira, a falsidade, a corrupção, maldosos. Então, essa é uma avaliação que a gente vê dos humanos viventes na Terra. Era isso que você queria perguntar, Neuza? Isso. Muito obrigada, Araci. Tem mais alguma pergunta? Ok, Elaine. Boa noite, Araci. Eu gostaria de saber, dentro ainda das pesquisas que eu fiz sobre reuniões mediúnicas, um relato muito forte é a falta dos médiums nos trabalhos. E com isso eu me fiz pensar, com essa falta de compromisso, porque a espiritualidade monta um trabalho tão complexo, as telas para mostrarem para os espíritos, a pesquisa da vida do espírito. E muitas vezes um espírito, dentro do que eu estudei, ele pode estar emanado já com aquele médium para participar do trabalho mediúnico dentro do que eu estudei. E aí isso me fez pensar, e quando esse médium falta, todo esse trabalho espiritual fica perdido, ou ele pode ser transferido naquele momento para um outro médium, já que eu sei que a espiritualidade não trabalha com acasos ou com... Todo médium tem um substituto. Todo. Se eu falhar, eu tenho meu substituto. Se você falhar, você terá um substituto. Porque a espiritualidade, ela não pode ser à mercê da nossa vontade. Nós somos acionados. Eu sei que sou substituta. Eu não sou o médium responsável que deveria ter feito isso. Eu sei que eu sou de segunda linha. Tá ok? Procuro cumprir da melhor forma aquilo que precisava ser realizado, embora eu gosto e amo o que eu faço. Então, todos nós somos, antes de reencarnar, nós somos levados a reuniões com objetivo maior do Mestre Jesus e as reuniões familiares, que a base, se o médium atender a família, ele já está fazendo um trabalho gigantesco de socorro e de assistência. Mas o médium também tem uma segunda fase, que é essa fase que ele trabalha para a humanidade. Mas o centro espírita é a escola. Mas nós vemos falhas gigantescas dentro da doutrina. Eu estou falando como espírita. Porque como espírita nós podemos julgar, porque a Kardec fala que aquilo que é discutido, que ele é comentado, que ele é dito, a avaliação cresce à medida que nós discutimos. Não aquela discussão desvalorizada, mas uma discussão real. Eu também pesquiso. Então, o que eu vejo? Nós perdemos uma fonte muito grande dentro das nossas casas espíritas. Porque nós ficamos, eu tenho aí 40 anos de casa espírita, agora é que eu sou mais moradora de casa, pela minha idade, eu sou mais moradora, mas participo de inúmeros trabalhos mediúnicos também e tudo mais. O que faltou? A base foi a falta de estudo do livro dos médiuns. Vamos colocar assim, porque só se falava do evangelho. Você vai numa casa espírita, só tem palestra, evangelho, 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 moral. Mas a doutrina é uma ciência. É a ciência da manifestação da alma que comprova a sua vida após a morte. Então, houve um afastamento. Isso de ordem geral a nível de Brasil. De Brasil.
a doutrina espírita cometeu um erro grave dos seus dirigentes, das federações, das USE, das USER, das UME, do que você quiser chamar. O que faltou? Faltou um diálogo. Participei muito. Se você me perguntar, eu fiz uma boa temporada da minha vida em reuniões de USE, de USER, de tudo isso daí. Eu conheço, eu estudei tudo isso daí. Essas reuniões eram para trazer palestrante lá, quanto mais longe, melhor seria. Mais caro ficaria, melhor seria. Então, a gente vê que faltou a base, o diálogo certo. Será que nós estamos fazendo certo? Será que nós estamos alcançando o objetivo? Porque uma reunião de dirigentes é nós chegarmos aqui, eu, vocês, todos que estão aqui, dizer, nós estamos conseguindo, nosso estudo, nossa aula, trabalho que está sendo feito pela doutrina, nós conseguimos êxito? Estamos tendo êxito no lar? Estamos tendo êxito na família? As aulas do Evangelho estão conseguindo êxito? Então, essa avaliação é que ela não foi feita. Ficou só se contando, porque fulano faz sopa, fulano dá frango, fulano dá cesta, fulano dá... Só uma parte comercial que não é a doutrina. Isso não é doutrina espírita. Dar sopa para ninguém não é doutrina espírita, não. Dar agasalho, você pode dar o que você quiser, isso não é doutrina. Isso é dever. Responsabilidade de cada um de nós. Eu tenho dever para com o próximo. Então, se eu tenho roupa, se eu tenho agasalho, se eu tenho comida, o que eu tiver, eu posso disponibilizar para mim auxiliar o meu próximo. Mas quando nós estamos falando de doutrina, nós estamos falando do mundo futuro. Então, nós temos aí 160 anos de doutrina e nós podemos questionar o que foi feita por ela? Ela morreu na França. Lá nos Estados Unidos, pouco. Ela foi para o Japão também, não conseguiu. Ela foi em vários lugares. Então, o que prosperou na minha avaliação? Eu posso estar errada também. A Umbanda prosperou mais do que o Espiritismo. Em nível de... Talvez tenha faltado um pouco mais de estudo, mas a nível de mediunidade, a nível de conhecimento, eu acredito e vejo que a Umbanda ela conseguiu um maior desenvolvimento disso, com a manifestação dos espíritos. Dos espíritos. Porque a Umbanda permite que os espíritos se manifestam. Bons ou mal, ela permite. E também nós temos dentro da Umbanda que eles já têm um conhecimento de doutrinação, de amparo, de socorro, através dos pretos velhos, índios e caboclos, então tudo mais. E o que nós vemos na doutrina? Uma doutrina fechada, improdutiva, no meu ponto de vista. Você entra num centro aí que tem 30 anos de casa espírita e você não vê que produziu. Centros espíritas que estão com 2, 3 médiuns. E a hora que eles morrer os velhinhos, não vai ter mais ninguém. Porque está tudo velho. Não foi refeito. Porque os espíritas cometeram um erro. Quando ele crescer, ele vai decidir a religião que ele quer. A casa espírita, o espírita que veio na nossa casa, ele é compromissado conosco. Quando na nossa casa espírita nasce de retorno, a primeira coisa que a gente faz é pegar no colo e falar, olha aqui, meu queridinho, você voltou para cá, porque você veio aqui para trabalhar, você veio aqui para crescer, você veio aqui para virar gente, e você vai virar gente agora na nossa família, e você vai aprender a rezar comigo de manhã, de tarde, de noite, e é assim que vai ser. É isso que você veio buscar na nossa casa, então é isso que você vai ter. Porque não tem como você não criar uma criança religiosa e temente a Deus. Então, isso aqui foi uma falha gigantesca da educação da família espírita, na minha visão. Estou dando a minha visão, por isso eu estou dizendo, dentro da minha visão, o que eu vi de errado nisso daqui, a minha avaliação, e que hoje eu tento
não só falar da mediunidade, mas dos compromissos com a família. Porque nós entendíamos, eu também entendi, estou falando mal de mim mesmo. A gente achava assim, pega o filho da gente e leva na evangelização infantil. Eu também fazia isso. Aí você larga na mão dos outros como se os evangelizadores lá, os jovens, adolescentes de 15, 16 anos, né, que a gente acha que eles teriam como educar os nossos filhos. Aí vem aquelas postilhinhas, lê aquilo lá, né? Igual nós vemos todas essas escolas aí, que o professor dá só a postilhinha, o professor não sabe falar nem o que está dentro da apostila dele, porque não entende. E assim nós estávamos. Sem explicar qual era o nosso retorno, por que nós estávamos aqui, o objetivo da reencarnação, o objetivo da doutrina espírita, que a nossa família retorna aqui porque é alma endividada. Ela veio aqui para se melhorar na nossa mão. E não para passar aqui saltitante, porque nós podemos questionar, mas como? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, você senta na sua cadeira aí e reza. Chama a sua equipe de trabalho, chama seus protetores. Não importa agora se seu filho tem 10, tem 15, tem 30, 60, 80, você vai e faça a mesma coisa. Porque a missão tem que ser cumprida. E se o Evangelho nos fala que nós vamos usar a nossa mediunidade, quer na criança, quer para chegar no velho, a nossa mediunidade deve ser usada em qualquer período. E por isso que é importante o médium estudar. Porque qual é o maior perigo da mediunidade? São os obsessores do médium. Os espíritos adversários dele. Mas de onde que saiu esse raio desses espíritos obsessores? Da família. Da família do médium. De onde que saem esses espíritos possessores? Adversários, movidos pelo ódio, que quer destruir a família, que quer levar a família inteira para a destruição. Quando você conversa com ele, ele é da família. Por que ele cobra desse jeito? Porque ele foi roubado, porque ele foi violentado, porque tiraram a mulher dele, porque tiraram o castelo, porque tiraram a coroa, porque tiraram a plantação que ele tinha, porque mataram, porque foi assassinado. Então, veja bem, quando a nossa família retorna encarnada e desencarnada, ambas vêm na nossa família espírita para serem auxiliados. Agora, o vivo, você tem que auxiliar ele até os 7 anos. E dos 7 ao 14. Quando ele chegar no 21 ano, todo o caráter dele de preguiçoso, safado, bandido, ladrão, o que ele foi, já está na cabeça dele. Quando é que você tira essa vibração da criança? No primeiro dia de vida. Você já cuida dele com toda a sua equipe de trabalho, para que esses obsessores, inimigos, não venham atrapalhar o crescimento, colocar fluidos intoxicantes da criança doente, no adolescente. Os obsessores não levar para as drogas, prostituição, a bandidagem, a preguiça, a ociosidade. Então, quando nós espíritas compreendermos com profundidade o que seja a doutrina espírita, nós vamos caminhar com segurança. Eu observo que nós falamos, estou falando de mim também. Quando eu falo de falha, eu falo da minha falha. E eu converso muito com a Eli, a nossa falha, onde ainda hoje falhamos. Nós paramos e ficamos 1 hora, 2 horas falando, nós precisamos melhorar nisso, isso daqui está errado, isso daqui precisa ser colocado de novo, isso não está certo, vamos dar mais ênfase nesse trabalho,
Então, existe um questionamento comigo e Eli. E eu também tenho da família, porque a família é eterna cobradora, são os melhores cobradores, é a família. São os melhores. Então, quando nós estamos fortes familiares, é fácil de vencer os erros e as imposturas da família, dos espíritos que nascem aqui. Mas o erro foi que os congressos espíritas, pela visão de Kardec, nós deveríamos nos reunir, e eles, então, questionar o que você fez de melhor, Araci, o que resolveu para a doutrina, o que você auxiliou os médios cresceram, nossas casas espíritas. Não. Você vai num congresso, você vai onde você quiser, nessas reuniões, vai fazer 60 anos que você vai lá, eles te ensinam. Ai, como atender as pessoas na porta. Ai, como você fazer isso. Como você vai distribuir. Mas não tem a base. Tem nada. Só tem sorrisinho fofo. E ainda continua aqueles evangelho. Evangelho. Só vê isso. Isso não é doutrina. Evangelho é a moral, a ética, os bons costumes. Para você não roubar, para você não matar, para você não judiar, não fazer mais coisa errada que já fez em vida passada. Mas o livro dos Espíritos é a base. A gente ainda não vê se falar das leis soberanas que lá estão no livro dos Espíritos. A lei de igualdade, a lei do trabalho, a lei de destruição, a lei do amor e da caridade. Então, lei da produtividade. Isso não é dado, não se vê. A gente se vê temas assim, inúteis, no meu ponto de vista. Então, se não for parado e sentado, e os dirigentes não olhar para trás para ver o que ele produziu, porque o que você tem que fazer hoje, todos vocês que estão aí na minha frente agora, nesse exato momento, e você parar, e você falar assim, faz 2 anos, 1 ano que eu estou estudando com você. O que você melhorou dentro da sua casa? O que você melhorou no atendimento dos seus filhos? Qual o padrão vibratório que está dentro da tua casa agora? Você consegue equilibrar a sua casa? Você está conseguindo equilibrar a sua família? Está conseguindo harmonizar seus filhos? Você ficou mais calma? Você está mais tranquila? Sua fé aumentou? Sua coragem, sua abnegação, sua luta? Parou de reclamar? Então, quando o médium avalia o progresso interno, porque o centro espírita é um local de aula, é mais ou menos isso aqui que nós estamos fazendo aqui, isso seria o centro espírita. Algo programado e que as pessoas tivessem um espaço físico para começar a receber seus espíritos. É isso que é o centro espírita. Embora Kardec fala que existem núcleos particulares, que qualquer pessoa pode ter um centro espírita particular. E o que seria esse particular? Da família. Não teria gente de fora. Não está aberto ao público. Ele pode ter estudo, pode ter desenvolvimento, mas é familiar. Só pode entrar se for convidado pelo dono da casa, senão não pode entrar. Não existe visita, não existe entrada, porque é um trabalho específico da família. Já o centro espírita tem todo um código de entra, disso, né? Os primeiros contatos. Mas os melhores núcleos ainda são familiares. As melhores famílias são familiares. Não sei se te respondi, Elaine. Se foi isso que você quis perguntar. Sim, porque eu tenho feito pesquisa sobre isso e eu noto uma defasagem, uma deficiência muito grande no que se diz da doutrina espírita em si. Eu fiz uma pesquisa sobre leitura dos livros, das obras básicas do Pentateuco. Não existe
Não existe leitura do livro dos médiuns, não existe. O Céu e o Inferno é o livro menos conhecido que tem E dentro você vê da doutrina. o conteúdo do livro Céu e Inferno, que a tradução correta seria nem céu e nem inferno. Mas não houve a divulgação, e quem não divulgou? Então só se fala, mas não se ensina. Porque se o centro espírita é o local de ensino, nós precisamos falar da obra básica. E as pessoas falam, nossa, é uma chatice. Não, eu estudo até hoje. Eu comprei uma obra básica. Esse ano não vinha para mim, não vinha. Cheirinho de livro novo. Que Porque delícia. eu risco tudo e pinto. E quando não tem mais nada para me pintar, eu compro uma coleção inteirinha dos 7 livros básicos. E começo tudo de novo, na base, ali. E eu encontro coisas interessantíssimas. Aí, quando eu encontro alguma coisa, eu ligo para ele e falo, Eli, olha o que eu achei aqui, tal hora, olha nisso aqui, nisso aqui. Então, isso é importante. Eu sei que as pessoas às vezes falam, eu não aguento ler. Nossa, se você ler com atenção a Gênese, é porque nós não temos o hábito de leitura. O Céu e o Inferno é maravilhoso. O Livro dos Espíritos, só que você tem que sentar e ler um trechinho assim, ó. Mas é hábito. É hábito. Você tem que ter um horário para você estudar. Horário que você tem disponível. É das 7 às 8, ou você fica assistindo a novelinha e ficar. Novelinha é uma boa, mas se você trocasse pelos livros, eu acho que você ia para o céu mais rápido. As novelinhas podem te levar para o inferno. É mais ou menos isso aí. Então, é isso que nós temos que mudar.